E eu tive pensando que quanto mais propósitos espirituais nós temos feito para o Força Jovem, mais o diabo tem investido em desanimar as pessoas de estarem presentes, investido de fazer com que as pessoas se afastem num momento que está sendo especial para todos nós. Assim, eu fiz um resumo das nossas últimas segundas-feiras. Vamos recapitular? Vamos? Sim ou não? Vamos recapitular o que Deus tem nos dado? Olha só, nós tivemos uma grande revelação, que foi que não podemos participar de um propósito e não tirarmos nenhuma lição. Lembra disso? Essa foi uma das maiores revelações daquela caminhada de 21 dias. E aí nós aprendemos que quando fazemos um voto com Deus, pegamos um envelope, quando nós fazemos um propósito de oração por alguém, quando nós atendemos alguém, quando nós participamos de uma reunião como essa, nós não podemos aceitar ficar sem nenhuma direção, sem absorver aquilo que Deus quer nos passar. Porque se está sendo lida a palavra de Deus, então existe espírito nessa palavra, independente de quem leia, seja qualquer pessoa que leia a palavra de Deus, ela vai transmitir espírito para quem ouve. Que é isso, obreiro? Sim. Quantos nós já não ouvimos e soubemos de pessoas que estavam em pecados gravíssimos, não só na Bíblia, como também nos dias de hoje, dentro da nossa igreja, e que fizeram reuniões extraordinárias, que a gente olhava assim, não é possível que eu assisti a reunião com esse homem, e ele está fazendo esse pecado. Vocês estão entendendo? Porque ele está transmitindo o quê? Ele está lendo o quê? E a palavra, ela é vida, ela não depende de quem lê, ela depende de quem? De como está o corpo. Se o coração da pessoa estiver voltado a ouvir, a obedecer, a absorver a palavra, meu caro, pode ser uma criança a ler essa palavra, pode ser esse aplicativo agora da Bíblia online, que você clica, que as pessoas que são deficientes visual não conseguem ler, e eles o quê? Eles recebem um espírito. Vocês estão entendendo? Porém, o que nos foi revelado é que nós não podemos ler uma palavra, participar de um propósito, qualquer que seja ele, e não absorvemos aquilo que está sendo passado. Senão, é favas contadas. É a pessoa que fica na reunião, termina a reunião, ela não sabe nem qual foi a palavra que foi dada, não sabe nem o espírito do que foi ensinado. Então essa foi o que nós tiramos da caminhada de 21 dias. Depois nós tivemos aquela revelação dos participantes da obra e dos colaboradores do Evangelho. Lembra disso? Você vê que cada propósito que nós fizemos, o Espírito Santo foi dando direção. Isso que foi para mim. Eu não sei as que foram para você, que você anotou, que você tem absorvido, que você tem compartilhado. Então você repare que a cada propósito, Deus sempre deixa uma lição. E aí depois veio agora do joio e do trigo, por último, falando a respeito de uma autoanálise diária, para que mesmo a gente sendo trigo, nós não venhamos produzir fruto de joio. Que isso, obreiro? Mas a Bíblia não fala que são dois? Sim, a Bíblia fala que são dois, o joio e o trigo. Mas a Bíblia também mostra que quantos não foram os trigos, que se fazendo um recorte da vida dele, naquele momento, ele tinha todas as características de ser um joio. E por isso o Senhor Jesus falou, não arranca não, deixa aí. Deixa que quando chegar o momento, se tiver que arrancar, eu vou mandar arrancar, atar em feixes e lançar onde? Vocês lembram? Lançar no fogo. Não foi isso? Aí demos o exemplo de Davi, fazendo um recorte da vida de Davi naquele momento que ele traiu
o seu servo, ele traiu a Deus, mas também traiu o servo dele, que era leal. Todo mundo fala, Davi adulterou. Eu não vejo que Davi adulterou. Para mim, o pior pecado, no meu entendimento, que Davi cometeu, foi a traição, um camarada que dava a vida por ele, pô. Então todo mundo fala do adultério, tudo bem, o adultério foi a mulher, pô, não foi ele. Para mim, o pior pecado de Davi foi trair alguém que estava disposto a dar a própria, o quê? A própria vida por ele. E ficou comprovado. O que trouxe o cara da guerra, o cara ficou na porta do palácio. Mandou o cara para casa, o cara voltou para guardar a vida de Davi. Mandou o cara para a guerra, para a linha de frente. Ele, como guerreiro, não era qualquer guerreiro, sabia que ia para morrer. E foi. Uma traição, uma covardia que Davi fez. Muito pior do que as covardias de Saul. Qual foi a covardia que Saul cometeu? Alguém aqui sabe uma? Alguém? Ele não matou os animais. Não, mas isso não foi covardia, pessoal, foi desobediência. Não é verdade? Estou falando covardia nesse nível, ou até em algum nível, alguém sabe? Alguém lembra de alguma covardia de Saul? Se eu não me engano, a única covardia que Saul cometeu foi aqueles profetas lá que deu pão para Davi, lá para os valentes de Davi. Ele chegou lá e tacou fogo em todo mundo depois. A minha única covardia que eu saiba que Saul cometeu foi essa. Alguém lembra de mais alguma? Lembra de mais algumas, obreiro? Lembra, Gabi? Lembra, Priscila? Não lembram, não? Se você estiver aí na live e lembrar de alguma covardia de Saul, aí você escreve aí, manda no chat aí, que aí você me ajuda a fazer a reunião também, interage conosco, tá? Então você veja, só que essa covardia de Saul é baixa de guerra. Ele estava em guerra com Davi, pô. E na guerra não tem lugar para sentimento. Ajudou o inimigo, ele foi lá e passou fogo. Isso não é uma covardia, porque eram pessoas indefesas. Mas olhando para o âmbito da guerra, na guerra não tem sentimento, estaca fogo mesmo, mulher, criança. Agora Davi traiu o próprio servo. Não só tomou o bem maior que ele tinha, que era a esposa dele, como destruiu a vida do sujeito. Mas enfim, isso tudo nós tivemos essas revelações nos últimos propósitos, e agora nós entramos nesse propósito que nós vamos chamar das 7 segunda-feira do novo coração. Pessoal, eu fui deitar, e de madrugada, eu dormi tão ansioso para meditar nessa reunião, que era 3 e pouca da manhã, eu estava acordado escrevendo, lendo a Bíblia, orando, para que não só vocês fossem abençoados, mas eu também, porque esse foi o primeiro propósito espiritual que eu participei na igreja. Eu tinha 10 dias, 15 dias na igreja, quando eu participei desse propósito aqui. Foi o primeiro propósito, que eu peguei algo na igreja e levei para minha casa. Foi esse propósito do novo coração. E ele foi marcante na minha vida. E eu espero que seja marcante na sua vida também. Diga graças a Deus. Aí diz assim, olha, abre aí em Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. Diz assim, Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. Vamos lá. Aproveitar que está o distanciamento, eu vou ficar sem a máscara. E você que está nos assistindo na live, se a sua preocupação é a questão do distanciamento e das medidas restritivas de segurança do Covid, tem como mostrar aí como está aqui o ambiente? Mostra aí, por favor. Mostra aí. Está vendo? Estão todas as pessoas com máscara, com distanciamento, ainda há lugares ainda, tá? Para que você possa, agora foca aqui, por favor. Olha a distância que eu estou das pessoas, né? Então, se no momento da oração alta eu vou usar a máscara, então você que está nos assistindo e tem o desejo de estar no Algo a Mais, saiba que nós estamos tendo essa preocupação, tá? Então vamos lá, Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, diz assim:
Olha a promessa de Deus para esse propósito. Olha o que Deus promete para nós nesse propósito. Dar-vos-ei coração o quê? E porei dentro de vós espírito o quê? Significa que o nosso espírito está ruim, que a gente tem um encosto, que a gente está fazendo alguma coisa errada? Significa isso? Não, ele quer dar um espírito para fazer coisas o quê? Coisas o quê? Novas e maiores. Deus ele está nos chamando para esse propósito, para que a gente possa fazer coisas novas e maiores. Então vamos lá. Tirarei de vós o coração de pedra. Coração de pedra é o coração insensível, é o coração irredutível, é o coração da pessoa que não aceita a obedecer. Esse é o coração de pedra, não aceita que está errado. Esse é o coração de pedra. E todos nós, no fundo, em alguns momentos da nossa vida a gente age assim. Tem momento que nós erramos e não reconhecemos. Isso serve para todos nós. Eu me incluo nisso. E o que diminui o impacto dos nossos erros é nós estarmos diariamente meditando: será que o que eu fiz está certo? Será que o que eu estou fazendo está certo? Será que meu coração não está duro para essa situação, para essa circunstância? Será que eu estou olhando como Deus está me olhando? Então, só que para chegar a essa conclusão, um coração de pedra não consegue. Quem tem um coração de pedra não consegue raciocinar assim. Ele não é submisso. Ele não é submisso. Vamos lá. E vos darei um coração de quê? De carne. Porei dentro de vós o meu espírito com letra minúscula. Então significa dizer que você que está aí e ainda não foi selado com o Espírito Santo, até o final dessas 7 segunda-feira, você vai ser selado com o Espírito Santo. Não é porque é o obreiro Robson que está falando, não, é porque está o quê? Escrito. Independe do que eu faça para você, se você nessa noite está ouvindo e está crendo, antes dessas 7 segunda-feira acabar, elas não terminam sem você ser selado com o Espírito Santo. Mas você tem que dar ouvido ao obreiro Robson. A quem? A palavra de Deus. E diz mais: e farei que andeis nos meus, guardeis os meus e os observei. Você vê que não basta ter só o Espírito, que não basta, pessoal. Tem muitas pessoas no nosso meio que têm o Espírito Santo, mas por que às vezes comete atitude de coração de pedra? Porque não, olha o que está escrito aqui, não anda nos estatutos, não anda na lei, tem dificuldade para obedecer. O obreiro é meio controverso. Tem o Espírito Santo e tem dificuldade para obedecer? Sim, porque nos momentos ao qual a sua vontade prevalece, a do Espírito Santo, que é sensível, que é delicado, que é sutil, que não vai para o embate, ela é relegada a um segundo plano. Então, nesse momento, a pessoa deixa de andar na lei. Vocês estão entendendo direitinho? Sim ou não? Então está aqui dizendo: guardar o juízo, andar nos caminhos e os eu tenho que observar tudo que está ao meu quê? Eu não posso observar só o meu pé, para não falar como o pessoal diz por aí. Eu não posso olhar só para o meu pé. Eu tenho que olhar ao meu redor, observando os estatutos, cumprindo esses estatutos. Aí sim, essa promessa se cumpre. A gente recebe
é selado com o Espírito Santo. Recebe um coração novo, coração capaz de fazermos coisas novas, coisas maiores, coração capaz de nos manter na presença de Deus. Pessoal, ninguém se mantém na presença de Deus com o espírito velho, vivendo do que fez. Imagina se eu ficasse aqui toda a reunião falando para vocês de coisas que eu fiz e não fizesse absolutamente o quê? Daqui a pouco vocês iam cansar, você ia falar, pô, vai mais uma história. Mas não, a gente conta o passado e mostra na prática no presente. E a tua motivação, você que vem para essa reunião do Algo a Mais e está entrando nesse propósito, eu estou te apresentando a proposta que Deus está fazendo para você. Esse propósito é para todos? É para todos? Não é para todos. Ontem, 80 pessoas ouviram essa proposta. Nós dissemos, essa reunião não acabou o quê? Ela só acaba quando? Não foram todos que ouviram? Aqui tem menos da metade. E dessa metade, menos da metade vai mergulhar nessas 7 segunda-feira. É só na segunda-feira que a gente vai cumprir o estatuto? Não. Na segunda-feira nós vamos ganhar um gás para manter mais 6 dias nessa mesma fé. Aí na outra segunda-feira, outra palavra para mantermos essa disposição. Para que no término das 7 segundas-feiras, quem já tem o Espírito Santo seja renovado e faça coisas maiores ainda do que já fez. Não fica vivendo de passado. Quem ainda não é selado, seja selado e venha fazer coisas extraordinárias. Venha ser a próxima geração de obreiros dessa igreja. Venham ser obreiros aprovados, excelentes, para fazer com os que estão, como eu, a Gabi, a obreira Carla, a obreira Mônica. Tem mais obreira aqui? Então, mas em breve vai ter mais. A obreira Priscila. Fazer com que nós venhamos olhar e falar, caramba, eu vou ter que correr porque os camaradas estão chegando. Não está dando brecha para nós. Vamos lá. Vocês estão entendendo direitinho? As responsáveis de reunião vão ver você chegando e caramba, vou ter que fazer algo diferente. Porque a minha esposa, eu não sei se ela está aqui do lado. Ela está aí? Está lá fora? Lá para pegar a reunião de 9h30 da sede para 1.800 pessoas, só faltava as obreiras sair no tapa, meu cara. A obreira tinha que ser boa para ser responsável da reunião, porque tinha 5, 6 para pegar a reunião. E quando ela era responsável da reunião, ela vinha aparecer uma tartaruga, uma bolsa, parece que tinha tudo dentro daquela bolsa. Era tesoura, era tudo, cavava a reunião, recolhia tudo. Me dá que a bolsa é minha, deixa a bolsa aqui, não, é meu, vou levar. Quando chegava 6 horas da manhã, já estava a obreira para abrir a igreja. Da reunião, das 9h30. Minha esposa pegou a reunião de 9h30. Eu não sei quem era o responsável da reunião, se era eu ou se era ela, porque eu tinha que carregar a bolsa, eu tenho que comprar azeite. Eu falei, meu Deus do céu, montou a igreja, pô. Não, pastor, não pode. Aí tinha uma tulipa lá, um raio de um copo. Esse copo é o do bispo. Eu fui pegar o copo, não sabia para beber a coca, quase me expulsou de casa. Esse copo é do bispo. Eu falei, mas eu não tenho um copo desse, não interessa, o copo é do bispo. Então, é esse espírito que Deus vai preparar vocês para coisas novas e o que? Maiores. Vamos lá. Nessas 7 segunda-feira, pode fechar a Bíblia que eu não vou prosseguir nessa passagem não. Essa passagem era só para te apresentar o propósito, tá? Nessas 7 segundas-feiras, nós vamos abordar as características de um novo coração. Geralmente a gente sempre aborda o que está errado, não é? É sempre coração duro, coração de pedra, coração indeciso, coração malvado. E a Bíblia fala muito a respeito de todas essas qualidades negativas de coração. Só que o Espírito Santo me mostrou que tem pessoas conosco que já sabem dessas características negativas porque elas têm dentro de si. Não é que elas são más, não. É porque essa parte do coração dela ainda precisa ser o quê? Ainda precisa ser o quê? Mudar. Vocês viram a obreira fazendo o coração?
para chegar nesse ponto aqui? Viram? Vocês viram para chegar nesse ponto? O que a obreira fez? A obreira teve que fazer a massa. Aquilo tem um ponto. Eu reparei na hora do vídeo que ela passou em cima, estava legal. Quando ela enfiou a colher, porque botou muito gesso, estava tudo duro. Teve que jogar fora. Sim ou não? Mas por quê? Porque tem tempo para fazer a massa, tem quantidade de gesso, tem a água, tem o tempo certo. Não adianta fazer um montão de gesso, pôr uma forminha, vai endurecer. Né, obreira de Jesus? Depois, na segunda, tem. Ah, não tenha dúvida. Depois de 10 quilos de gesso, qualquer um aprende. Mas você vê que um exemplo simples é o que retrata o nosso o quê? Tem um tempo certo para o nosso coração entender a hora que a gente está sendo chamado a atenção por amor. Tem um tempo certo para o nosso coração entender quando a pessoa está exortando a gente para que a gente não venha morrer. Para que a gente entenda que é para o nosso bem. A Sofia tem 3 anos e meio. Tem hora que eu vou lá e pum! Ela chora, chora, chora. Mas depois vem no meu quê? No meu colo. Porque ela sabe que é para o bem. O coração de carne é assim. O coração de pedra não. O coração de pedra não consegue discernir isso. Ou o coração de carne que está se endurecendo, como esse gesso. Em cima estava sendo moldado, embaixo duro, duro, duro. Aí começa a moldar uma parte. Suponhamos que aquele vídeo que vocês assistiram hoje fosse para montar um coração só, e aquela massa fosse o suficiente para um coração. Seria moldado o coração inteiro? Seria moldado só o quê? Só o quê? Só o quê? Só o quê? Só uma parte. Aí na parte que foi moldada nós teríamos fé, foco, personalidade, coragem, perseverança, ousadia. Aí ficou dura a massa. O gesso está duro. Vamos enfiar esse gesso duro no coração. Ele já vai entrar rachado. Quando precisar de pulsar sangue com esse lado rachado, vai haver medo, vai haver dúvida, vai haver timidez, angústia, solidão, soberba. Por quê? Porque o coração não foi todo moldado como deveria ter sido. Vocês estão entendendo? Pessoal, isso é muito profundo. Eu levantei 3 e pouco, não consegui dormir mais. E escrevi. E fiquei lendo. E o pessoal me ligando do trabalho. Falei, segura aí, gente. Segura aí, que hoje eu estou sendo renovado. Com passagens que eu já li ao longo desses 20 e poucos anos com Jesus, me fizeram me sentir como com meus 15 dias de igreja. Fiquei lembrando do coração. Eu cuidei tanto dele, tanto, que quando o pastor meteu um martelo nele, eu até chorei. Porque o propósito era esse. Vocês vão receber esse coração aqui. Vocês vão receber. E vão ficar com eles 6 segunda-feiras. Na 7ª vocês vão trazer ele. E nós vamos quebrar esse coração. Eu me recordo que eu vivi tanto isso, pessoal. Mas eu vivi tanto, que quando o pastor foi quebrar o coração, eu tinha certeza que eu tinha ganhado um novo. Eu tinha certeza. Certeza. E quando ele quebrou, eu chorava, quietinho, lembrando, graças a Deus, todos esses maus pensamentos, essas lembranças do passado, essas dificuldades que eu tenho de obedecer às pessoas, poxa, vão passar. Eu vou aprender a amar como Deus quer que eu ame, porque até então, meu amor era interesseiro. Eu só dava esperando algo em troca. Eu só estava perto de quem tinha algo para me dar. Se eu não tivesse lucro, não fazia parte do meu ciclo de amizade.
E quando eu fui para Jesus, eu entendi que o coração que vem de Deus, o coração todo o contrário. Ele tem que estar disposto a dar. Ele tem que estar disposto a desagradar para abençoar. Ele tem que estar disposto a sofrer o dano. Ele tem que estar disposto. E foi isso que eu aprendi há 20 anos com esse propósito. Meu primeiro propósito, não tinha o Espírito Santo eu ainda, mas eu vivi isso com tanta força, que 2 meses depois, eu não fui selado com o Espírito Santo nesse propósito, mas a minha conversão, libertação, se deu nesse propósito. Nesse propósito. Imagina para mim, vocês já conhecem meu testemunho, eu já falei. Imagine eu obedecer a alguém mais jovem. Imagina. Era difícil. Imagine eu falar sim, Senhor. Uma palavra que hoje eu falo com naturalidade. Eu não suportava falar sim para os outros. O Senhor era eu que mandava. Vai lá e faz isso. Vai lá e faz aquilo. Eu não tinha ninguém para me mandar. Quem me mandava era o general da banda. E o general da banda largava tudo na minha mão. Então, eu não tinha pessoa para me mandar em nada. E falar um sim, Senhor, para um jovenzinho, era difícil. Principalmente para coisas que eu não compreendia. E eu tinha que confiar que o que ele estava fazendo por mim era para o meu bem. E para você passar por isso, só com um novo coração. Vocês estão entendendo direitinho? Hoje eu já vou encerrar a reunião, são 7:08. Faltam 12 minutos para encerrar a reunião. Eu estou fazendo questão de te explicar o que nós vamos viver daqui para frente. Eu vou viver isso, porque eu também preciso. Eu preciso de um espírito novo, que seja capaz de coisas novas e o quê? Eu preciso saber se eu estou obedecendo como eu acho que estou. Eu preciso saber se eu estou amando como eu acho que estou amando. Porque a Bíblia diz, vamos lá, em Jeremias, vamos em Jeremias. Jeremias, capítulo 17, vamos lá. Vamos lá. Ah, que pena que é tão pouco essa reunião, gente. Que pena que é tão pouco. Jeremias capítulo 17, versículo 9. Vamos lá. Capítulo 17, versículo 9. Lê aí, Gabi. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Olha isso. Olha isso. Olha isso, gente. Lê aí, Alex, o 10. Eu, Senhor, esquadrinho do coração, eu provo e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos, e segundo o fruto do coração. Olha isso. O coração enganoso só engana quem? Quem vocês acham que engana? O coração enganoso só engana quem? Fala alguém, gente, vamos interagir. Quem acha que somos nós que somos enganados, levanta a mão. Tá. Quem acha outra coisa? Pode falar. Tem alguém que acha outra coisa? Não? Mas é verdade, o coração enganoso a pessoa só engana ela mesma. Que chega uma hora que se torna nítido o que está dentro dela. O fruto das ações dela, como diz aqui, ó, quando Deus começa a dar para a pessoa, segundo o proceder dela, meu caro, sai de baixo. Sai de baixo. E é isso aqui que eu tenho maior medo. Se o meu coração não está me enganando, se o meu coração não está fazendo com que eu seja um joio com capa de trigo, ou um trigo flertando, querendo ser joio.
com tanto fruto mau. Eu, Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos. Eu provo o quê? Como é que o nosso pensamento é provado? Vamos lá, vamos contextualizar. Quem pode dizer aqui como que o pensamento é provado? Vira a câmera lá para a live, para o povo, e você que está na live aí nos assistindo, se você quiser escrever, escreve aí. Vamos lá. Quem pode dizer isso? Vamos, fala aí, Priscila. Para de roer unha, fala aí. Você está roendo unha para o Rio de Janeiro inteiro. Vamos lá. Todo mundo sabe agora. Fala. O que você acha? Vou repetir a pergunta. Olha só. Eu, Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos. Vamos lá. O que você acha? Como Deus prova os nossos pensamentos? Por causa de um coração o quê? Vamos guardar o nosso coração, amém, gente? Vamos passar a observar isso que está acontecendo conosco. Se é algo que é Deus tentando nos ajudar, se é algo que vem de Deus para nos moldar, para fazer como o vídeo, a obreira estava ali tentando recuperar a massa endurecendo, ela tentando recuperar, mas depois foi jogado fora, não prestou para mais o quê? Aquela massa dura tinha forma própria. É porque não deu tempo de eu ligar para a senhora, que eu ia ligar para a senhora pedir para guardar, que eu ia mostrar. Está ali? Pega ali, por favor, então. Olha o que acontece quando o coração endurece, a massa que é construída o coração deixa de ser de carne e passa a ser de pedra. Esse coração aqui, ele conseguiu ser amoldado. Ele conseguiu ser amoldado. A mesma massa que conseguiu construir esse coração é a mesma... Pô, ficou legal isso aqui. Ela conseguiu moldar. Mas dá para vocês entenderem. Excelente exemplo, que a senhora conseguiu fazer aqui ao vivo. Mas é a mesma massa. Vocês veriam que se ela não tivesse posto aqui dentro desse negócio, vocês iriam ver, não vai dar, mas vocês iriam ver que ela não serviria para mais nada, para absolutamente nada, a não ser ser jogado fora. Deus, quando pega o nosso coração, quer que ele seja de carne, para poder estar sempre preservando a gente, guardando a gente, pessoal. Vou te dizer uma coisa, as pessoas com que eu mais me firmei na presença de Deus, que mais eu aprendi, foram pessoas que mais me exortou. Quando a exortação ela vem para crescimento, o tempo te mostra que aquilo era para o teu bem. Quando a exortação vem para humilhar, você observa que os frutos que a pessoa produz não são frutos de Deus. Quer conhecer quando alguém te exorta para você crescer? Olha os frutos que ela produz. Olha os frutos que ela produz. Eu lembro do bispo Norival. O bispo Norival, para aquele homem chamar a atenção de alguém, quando ele chamava, misericórdia. Eu nunca vi ninguém gritar sem levantar a voz, era ele. Ele fazia mais expressão do que a voz alta. Nunca nem ouviu a voz dele alta. Mas você olhava os frutos dele, atendendo sempre aí. Então, eu vou fazer a oração agora, nós vamos encerrar o nosso Algo a Mais, e você que está compreendendo o que nós estamos te mostrando, nós estamos mostrando que a mesma carne, o mesmo material utilizado, que teria que ter este fim, não aceitou ser moldado desse jeito, serviu para outra coisa. Isso aqui vai ser para outra coisa, serve para segurar a folha, atacar em alguém, serve para qualquer coisa, menos para receber as características de um novo coração. Que características são essas? Eu separei algumas aqui, ó. O coração alegre,
o coração é sábio, o coração é paciente, o coração é confiante, o coração é firme, o coração é humilde, o coração é reto e justo, o coração é limpo, o coração é sincero, é seguro, é conselheiro, é valioso, é objetivo, é quebrantado, é equilibrado e ele é íntegro. Isso porque eu parei, porque senão eu ia emendar um dia no outro. Aliás, eu emendei, mas eu tinha que parar para trabalhar. Eu peguei passagem na Bíblia que só até onde eu fui, eu encontrei 17 características do coração que Deus quer que a gente o quê? Tenha. Então, ao invés da gente abordar, joga esse negócio fora. A obreira me sabotou legal na minha reunião, pô. Aí me sabotou, que eles querem vir com aquele troço tudo retorcido do fundo do... Vem ela com um copo, pô, jogou mocal no exemplo, pô. Então você que está nos assistindo e você que está aqui, nós vamos fazer agora a oração e você vai sair do seu lugar. Se quiser viver isso, você vai pegar esse coração, você vai guardar ele no local onde você deixa a sua Bíblia, para que toda vez quando você for pegar a sua Bíblia, você lembre que Deus ele quer te dar, por intermédio da palavra, um novo quê? Não é por intermédio do que eu te peço, do que a obreira te pede, do que o pastor te pede, por intermédio do quê? Da palavra. Se você está recebendo um pedido que vem da palavra, é para você receber um novo coração. Diga graças a Deus. Uma pessoa, vamos interagir. As nossas intenções, né, porque às vezes a gente pensa, a gente às vezes nem mostra aquilo que a gente pensou. Está esquentando. Mas as nossas intenções às vezes nem é com a intenção de agradar a Deus, mas a gente está fazendo, porque a gente quer mostrar aquilo. E Deus ele prova nossas intenções porque ele sabe o que está dentro da gente. Está esquentando. As nossas intenções são totalmente erradas com a vontade dele. A gente está fazendo uma coisa com intenção de outra. Mas quem? Mais uma pessoa? Para encerrar. Vamos lá. Falta 7 minutos. Temos mais alguma pessoa? Temos mais um? Não fica com vergonha não, pessoal. Interage. Isso faz bem. Isso faz você refletir e meditar. Quer falar, Felipe? Não? Hein, Vitor? Tem mais alguém? Hein, Diogo? Quer falar? Fica à vontade. Então, vamos lá. Eu também entendo dessa forma. A gente não precisa nem fazer. Mas eu entendo que Deus cria circunstância. Deus cria circunstância. A nossa vida toda, nós passamos por situações diárias, não só dentro da igreja, em casa, no trabalho, com a família. E essas circunstâncias que são criadas, as nossas reações mentais, é onde Deus vê direitinho quem somos nós. Se a gente está tomando uma atitude por desobediência, por vingança, por rebeldia, por inveja, por mais outros sentimentos desses, inveja, ganância, Glória para si também. Orgulho, né? Glória para si, orgulho, né? Glória para si. Mas quem? Mais quem? Mágoa. Você está entendendo? Às vezes a pessoa está ali fazendo. Você vê que os sátrapas, eles estavam fazendo para Daniel. Está fazendo legal para Daniel, mas doido para comer Daniel vivo. Vou fazer de Daniel um sanduíche, um churrasco de Daniel. Mas eles estavam ali servindo a Daniel. Os outros 2 ministros, Daniel, rei Dário, vive para sempre. Esse é o melhor que a gente tem. Vamos jogar aí na prova. Vocês estão entendendo? São as circunstâncias que fazem com que Deus prove o nosso pensamento. Aqui está dizendo pensamento. Então, não tem atitude ainda. É quando alguém fala alguma coisa para a gente nem responde a nossa mente. Não é?